150 milhões de ornamentos representam a quantidade exata absorvida anualmente apenas pelo mercado dos Estados Unidos. Esse volume massivo de itens supera estatísticas populacionais inteiras, gerando uma demanda contínua de fabricação. Curiosamente, a origem da maior parte dessas peças não está em grandes metrópoles, mas sim em pequenas vilas localizadas na Alemanha, na Polônia e no México. Por que a indústria global depende desses locais específicos para o abastecimento? A logística parece descentralizada demais para funcionar. A resposta reside na preservação técnica de uma tradição secular que domina a transformação do vidro bruto. À primeira vista, a modelagem do vidro parece um processo simples de sopro, mas na prática exige controle térmico absoluto para garantir a espessura uniforme das paredes. Vê-se como a solução de prateação é injetada no interior da peça, criando a base reflexiva antes da aplicação externa das camadas de cor. Mas isso é apenas o começo. Fábricas nessas regiões operam dia e noite para elevar a escala dessa manufatura. O processo converte a fragilidade do material em um objeto finalizado que movimenta uma indústria multibilionária. O ornamento está pronto para ser integrado à cadeia de distribuição mundial. Mais de 500 anos. Essa é a idade exata da tradição que começou apenas com maçãs vermelhas penduradas em árvores perenes. Por que o vidro acabou substituindo as frutas naturais nessa função decorativa? A mudança não ocorreu apenas pela durabilidade do material ao longo dos séculos. Artesãos alemães perceberam que esferas de vidro soprado refletiam a pouca luz do inverno com uma intensidade superior a qualquer outro material existente na época. O costume atravessou a Europa e chegou aos Estados Unidos, consolidando uma indústria de bilhões de dólares. Hoje, a produção desses ornamentos ocorre em dois universos técnicos completamente distintos. Vê-se como nos ateliês artesanais, o trabalho em uma única peça se estende por até 10 dias. O processo manual constrói o acabamento camada por camada, desde a aplicação precisa da cor com pincéis até o revestimento de prata no interior da esfera. Mas isso é apenas um dos extremos da fabricação. À primeira vista, o produto final parece idêntico, mas na prática, os métodos industriais operam em uma realidade oposta. Nas fábricas totalmente automatizadas, as linhas de montagem entregam 60 mil peças por hora para suprir a demanda global. O equipamento trabalha sem pausas, garantindo volume onde o artesão garante exclusividade. Ambos os ritmos, o da máquina rápida e o da mão humana lenta, sustentam um símbolo natalino que resiste a meio milênio. Meio milênio. Esse é o horizonte temporal que envolve a tradição. Mas a areia de sílica crua precisa de purificação física absoluta antes de ver o calor do forno. Por que submeter a areia a tantas etapas complexas de triagem antes mesmo de aquecê-la? Aparentemente, a matéria-prima extraída já possui a consistência granular necessária para a fabricação imediata. Mas, na prática, sem a remoção total de contaminantes microscópicos, o vidro final sofreria com falhas estruturais e visuais irreparáveis. Dentro da planta industrial, a areia atravessa múltiplos estágios de peneiramento vibratório para eliminar solo, cascalho e partículas de tamanhos inconsistentes. Pode-se notar como os jatos do sistema de lavagem de alta pressão atingem o material, removendo a matéria orgânica e a poeira fina aderida a cada grão. O processo deixa a areia em um estado seco, limpo e uniforme, pronto para a próxima fase crítica de tratamento. Em linhas de produção específicas, o material também viaja através de uma separação magnética rigorosa para extrair traços minúsculos de óxido de ferro. Esse elemento químico, se não for removido agora, tingiria o vidro acabado com um tom esverdeado indesejado mais tarde. Mas isso é apenas o começo da transformação.
Após a secagem, a sílica refinada é misturada com carbonato de sódio e calcário em proporções calculadas milimetricamente. À primeira vista, combinar esses pós parece uma operação básica de construção, mas é a consistência exata dessa massa que determina o sucesso da fusão. O equilíbrio químico assegura que o vidro derreta de maneira uniforme, minimizando a formação de bolhas de ar e garantindo a clareza cristalina exigida para ornamentos finos. A batelada preparada entra então em um forno de operação contínua, onde o ambiente térmico muda drasticamente. O calor dentro da câmara excede 2.000 graus Fahrenheit, o que equivale a cerca de 1.093 graus Celsius. Essa energia térmica é suficiente para quebrar a estrutura molecular dos grãos de sílica, transformando lentamente toda a batelada sólida em um estado líquido. Vê-se como a substância começa como uma massa espessa e turva, convertendo-se aos poucos em vidro fundido com alta viscosidade. O processo está apenas ganhando velocidade térmica. Fluxos de calor são controlados rigorosamente para evitar pontos frios, que criariam estrias defeituosas ou bolhas no produto final. Na zona de fusão, uma seção de refinamento desempenha um papel crucial, eliminando impurezas residuais e ar retido para atingir a pureza máxima necessária para o sopro. O vidro fundido se estabiliza em um fluxo brilhante, uniforme e contínuo, pronto para ser esticado em tubos finos. A partir dessa base de estoque, cada ornamento de Natal soprado à mão ou à máquina inicia sua existência. Uma única etapa intermediária separa a massa de vidro fundido da forma final da esfera natalina. Nas oficinas artesanais, o material retirado do forno não é soprado imediatamente para a forma definitiva, ao contrário do que o senso comum sugere. Por que o vidro incandescente deve ser primeiramente esticado em um tubo longo antes de ganhar volume? Aparentemente, moldar a esfera diretamente da massa bruta economizaria tempo e manipulação térmica. Mas, na prática, a transformação prévia em tubo é obrigatória para garantir que as paredes finas se expandam com simetria absoluta, eliminando riscos de pontos frágeis ou espessuras descontroladas. O artesão aproxima uma haste metálica resistente ao calor da massa viscosa, capturando o vidro com precisão cirúrgica e movimentos firmes. A rotação da ferramenta deve ser constante e ininterrupta para manter a temperatura distribuída uniformemente por toda a superfície brilhante. Vê-se como o material cede e estica enquanto o mestre recua gradualmente, transformando o globo amorfo em um tubo retilíneo perfeito. A espessura resultante depende diretamente do ritmo desse recuo e da velocidade de giro da mão do operador. À primeira vista, parece um movimento mecânico repetitivo e simples, mas qualquer alteração mínima na cadência afeta visivelmente o peso final do tubo e sua resposta térmica futura. Assim que o comprimento ideal é atingido, o tubo é afastado da zona de calor intenso para resfriar lentamente ao ar livre, longe das chamas. Mas isso é apenas o começo do controle de qualidade rigoroso na oficina. O vidro não descansa passivamente, sendo girado continuamente em um suporte especial para manter a circularidade perfeita durante o resfriamento. Isso reduz a tensão interna do material, que é uma das principais causas de trincas durante o sopro ou na futura etapa de prateação. Pode-se notar que qualquer seção com deformação leve ou espessura irregular é descartada imediatamente, pois um ponto fraco mínimo causaria a quebra da peça durante a decoração. Tubos aprovados são cortados em segmentos uniformes, cada um contendo a massa exata para uma única peça final. Quando a pré-forma retorna ao estado incandescente e maleável, sua superfície se torna um receptor ideal para a adição de pigmentos e efeitos visuais. O artista coloca o vidro em contato direto com bandejas repletas de partículas finas coloridas, tecnicamente conhecidas como fritas de vidro. Sob o calor intenso,
Esses grânulos aderem instantaneamente à peça e começam a amolecer sobre a superfície quente. Eles não formam apenas uma capa temporária sobre o objeto, mas se fundem à camada externa, integrando-se à estrutura molecular do material. Depois, fica mais complexo. Esse processo de fusão confere profundidade, brilho intenso e uma durabilidade que tintas convencionais ou corantes superficiais jamais alcançariam. Após a adesão completa dos grânulos coloridos, a peça volta ao forno para o estágio crucial de refusão térmica. O objetivo aqui não é derreter totalmente o material, mas amolecer a frita o suficiente para eliminar a fronteira física entre a cor e o núcleo de vidro. A câmera desliza ao longo da superfície giratória, onde as partículas começam a se espalhar, misturar e assentar no lugar definitivo. Ocorre uma mistura visual que cria camadas de profundidade, em vez de uma cobertura plana e sem vida. Se a temperatura não for controlada com rigor absoluto, a cor pode queimar, turvar ou perder a refletividade pretendida, exigindo regulação precisa do calor para preservar o tom original. Apenas quando a cor se estabiliza como parte integrante da pré-forma é que o vidro está pronto para a etapa de sopro propriamente dita. O artista reaquece as paredes do tubo uniformemente e introduz ar no interior oco, com pressão ajustada continuamente pelos pulmões. Sob os efeitos combinados do fluxo de ar controlado e da tensão superficial, o vidro se expande de dentro para fora. Ele busca naturalmente sua forma mais estável no universo físico, a esfera perfeita. O processo está apenas ganhando velocidade. A rotação constante distribui o material, garantindo que a espessura da parede seja de apenas alguns décimos de milímetro. Em algumas oficinas, a esfera em expansão passa brevemente por anéis de moldagem abertos para garantir diâmetros consistentes entre as peças de um mesmo lote. No entanto, a forma final ainda depende primariamente do ritmo do sopro e do movimento coordenado das mãos do vidreiro experiente. Parar a expansão no momento exato é crítico para a integridade estrutural do ornamento. Soprar além do limite deixa as paredes excessivamente finas e frágeis, enquanto parar cedo demais produz uma esfera pesada e sem clareza visual. O ornamento atinge o tamanho desejado e é separado do tubo original, deixando apenas um pequeno gargalo pronto para a estabilização estrutural. Uma haste de suspensão é fixada com segurança no topo da esfera ainda quente, completando a geometria física da peça. O ornamento agora possui um corpo esférico equilibrado, uma superfície colorida uniforme e um ponto de suspensão posicionado com precisão milimétrica. O vidro ainda retém calor residual significativo, mas nenhuma manipulação adicional é aplicada para evitar deformações na esfera ou enfraquecimento da junção. Com a fixação da haste, a fase de modelagem manual se encerra definitivamente. Cada aspecto da geometria foi definido pela habilidade do artesão, desde a espessura da parede até a redondeza. O processo transita suavemente para a próxima fase da produção. Uma transição clara separa o trabalho manual da precisão exigida pela demanda de massa na produção de ornamentos de vidro. Para atender a volumes industriais, o setor depende de um processo dedicado de estiramento de tubos, projetado para entregar consistência absoluta. Dentro da fábrica, a linha de produção contínua alimenta o vidro bruto através de uma matriz de formação, onde o diâmetro inicial é rigorosamente definido. Um sistema de tração controlado puxa o tubo para frente com velocidade e temperatura reguladas, permitindo que a espessura da parede permaneça idêntica ao longo de toda a sua extensão. Após a formação, o tubo atravessa uma zona de resfriamento de controle para estabilizar a estrutura interna antes de ser cortado automaticamente em comprimentos padrão.
Sistemas de monitoramento contínuo garantem que cada peça bruta atinja o nível dimensional necessário para a produção em escala. Mas isso é apenas o começo do processo de transformação. Após o corte, os tubos de vidro movem-se para a área de aquecimento, onde cada seção é mantida sob a chama estável de um maçarico industrial. A rotação é incessante, permitindo que o calor se espalhe uniformemente por toda a circunferência. Porque o tempo de aquecimento dos tubos de vidro nunca é fixo e pré-determinado, o sistema monitora diretamente as mudanças na cor do vidro e sua resposta durante a rotação. Isso ocorre porque a espessura da parede e a composição do material variam, exigindo ajustes em tempo real para manter o vidro dentro da faixa plástica ideal sem se tornar excessivamente fluido. Assim que a parede atinge a suavidade estável, o tubo é retirado da chama. Neste ponto, a uniformidade térmica determina diretamente a resistência e a esfericidade do ornamento. O processo de sopro começa sem atrasos, com ar introduzido sob pressão controlada. Sob a força do fluxo de ar, o vidro se expande de dentro para fora, transformando-se de um tubo em uma esfera perfeita. Durante essa expansão, a rotação contínua distribui o material, controlando a espessura da parede. Para designs especiais, como formas de lágrima ou pinhas, o vidro passa brevemente por moldes de modelagem que atuam apenas como guias, limitando o contorno sem prender o material. A geometria do ornamento é definida neste instante e não será mais alterada. Depois, fica mais complexo. A peça move-se para a etapa de espelhamento, onde a superfície reflexiva característica é criada. O interior da esfera, ainda oco, recebe uma quantidade medida de solução de prata introduzida pela haste. À primeira vista, parece uma simples injeção de líquido, mas na prática é uma reação química precisa, onde a prata metálica precipita e se liga diretamente ao vidro. Pode-se notar como a rotação constante faz o líquido cobrir toda a superfície interna, evitando manchas opacas. Em pouco tempo, o interior transita de transparente para um acabamento prateado espelhado, criando o efeito de reflexão de luz visto do lado de fora. O excesso de solução é drenado e o ornamento é enxaguado, deixando o revestimento de prata firmemente ligado, como base para os tratamentos decorativos subsequentes. A superfície externa recebe então sua camada de acabamento. As esferas são montadas em suportes para a pulverização da camada base, que define o tom de cor primário e protege a prata. A tinta é aplicada uniformemente, enquanto cada ornamento gira lentamente. A espessura da tinta é controlada com rigor, pois uma camada muito pesada reduz a refletividade, enquanto uma muito fina revela imperfeições. Após a secagem, segue-se o trabalho decorativo, que pode incluir pintura manual, decalques ou glitter. Independentemente do método, todos os elementos devem aderir à camada base, mantendo a definição nítida enquanto a luz reflete na prata sob o vidro. O exterior do ornamento atinge sua aparência final, equilibrando cor e interação de luz. Transição para o próximo nível de complexidade industrial. Engenheiros utilizam software avançado para projetar moldes de metal resistentes ao calor para a produção de garrafas de vidro. O processo de sopro duplo começa com a liberação de gotas de vidro fundido, conhecidas como gobs, cortadas de um fluxo contínuo a temperaturas de até 1.100 graus Celsius. Dentro do molde preliminar, um jato de ar comprimido força o vidro quente contra as paredes, criando uma pré-forma oca que se assemelha a uma bolha com um gargalo estreito. Ainda brilhando com o calor intenso, o vidro é movido para o molde final a poucos centímetros de distância. Aqui, um segundo disparo de ar comprimido estica o vidro macio até que ele abrace cada detalhe da cavidade metálica. Em segundos, a forma completa da garrafa nasce. Tudo é sincronizado com precisão de milésimos de segundo, permitindo a produção de centenas de milhares de garrafas por dia.
Vê-se os braços robóticos deslizando em posição para retirar as garrafas que brilham em vermelho no escuro, como hastes de ferro fundido. O transportador move as garrafas recém-moldadas para o túnel de recozimento, onde a temperatura cai gradualmente para evitar choques térmicos. Este resfriamento lento pode levar dezenas de minutos, permitindo que o vidro se estabilize sem rachar. O processo está apenas ganhando velocidade na zona de inspeção. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade escaneiam cada garrafa em tempo real, sinalizando qualquer falha, como rachaduras ou bolhas. Um sistema automatizado verifica a boca da garrafa, garantindo que não haja lascas ou erros dimensionais. As garrafas aprovadas seguem para a paletização, onde robôs arranjam milhares de unidades com consistência, empilhando camadas com folhas protetoras entre elas. O ciclo do vidro não termina no consumo. Para reciclar, o primeiro requisito é o fornecimento constante de garrafas usadas. Máquinas de retorno de garrafas, instaladas em cidades, escaneiam, classificam e reembolsam o consumidor, transformando o resíduo em um ativo valioso. Quando as máquinas enchem, caminhões especializados coletam o material. Um único caminhão pode carregar entre 20 mil e 30 mil garrafas, totalizando cerca de 10 a 12 toneladas. Ao chegar à planta de reciclagem, os caminhões despejam a carga, criando montanhas coloridas de vidro que brilham sob a luz. Carregadeiras maciças pegam essas pilhas e as lançam no funil de alimentação com um estrondo ensurdecedor. O transportador de aço leva o fluxo de vidro, misturado com sujeira, para peneiras vibratórias que separam poeira e partículas finas. Trabalhadores removem contaminantes maiores manualmente, mas o processo exige mais tecnologia. Um separador magnético de alta potência extrai tampas de metal do fluxo de vidro. O material, agora 80% limpo, segue para ser triturado em cacos no moinho de martelos. As lâminas rotativas de alta velocidade quebram o vidro repetidamente até que restem apenas fragmentos minúsculos. A poeira assenta enquanto o sistema de sucção remove rótulos restantes. Finalmente, o vidro entra no sistema de classificação óptica. Enquanto o vidro cai como uma cascata cintilante, sensores a laser detectam a cor de cada fragmento. Jatos de ar precisos disparam instantaneamente para separar vidro marrom, verde ou transparente em fluxos distintos. A velocidade é inacreditável, processando dezenas de milhares de peças por minuto. E isso ainda não é o limite da eficiência. Os cacos de vidro classificados são misturados com areia de sílica, carbonato de sódio e calcário. O uso de cacos, que compõem de 20 a 70% da mistura, permite que o material derreta mais rápido no forno, economizando até 40% de energia. Quando o vidro fundido sai do forno, ele flui para um banho de estanho fundido. Este é o coração do processo de vidro float. O vidro, menos denso que o estanho, flutua no topo e se espalha em uma fita contínua. A temperatura é mantida entre 980 e 1090 graus Celsius para manter a viscosidade estável. Sob a gravidade, o vidro se nivela, formando uma superfície perfeitamente plana. Rolos de formação de borda ajustam a largura e a espessura da fita, estabelecendo os parâmetros para a indústria automotiva. Operadores monitoram a clareza e a estabilidade através de portas de inspeção, pois qualquer mudança na viscosidade pode criar defeitos ópticos. A fita entra então no forno de recozimento, onde a temperatura é reduzida em incrementos minúsculos para remover tensões internas. Após a estabilização, a fita de vidro move-se para a mesa de corte automatizada. Lâminas de diamante criam linhas de pontuação precisas, e um sistema de quebra controlada separa as chapas sem estilhaçar. Cada painel passa por inspeção de qualidade sob luzes especializadas para detectar ondas ou variações. Para o vidro automotivo, a complexidade aumenta na etapa de curvatura. As chapas planas são colocadas em moldes resistentes ao calor e levadas a um forno,
onde a temperatura sobe para cerca de 540 a 620 graus Celsius. O vidro torna-se flexível o suficiente para deformar-se, adaptando-se ao contorno do molde por gravidade ou prensagem suave. O resfriamento lento trava a curvatura permanentemente. Nesta etapa, não termina o processamento. Duas folhas de vidro curvado entram na fase de laminação, onde um filme transparente de PVB é colocado entre elas. O conjunto passa por rolos aquecidos e entra na autoclave sob alta temperatura e pressão. O PVB se liga completamente às camadas de vidro, criando uma estrutura resistente a impactos. A câmera desliza ao longo da linha final, onde guarnições de polímero são pressionadas ao redor do perímetro para vedação. Cada painel acabado passa por uma inspeção final de transmissão de luz e planicidade. O vidro, agora uma peça de engenharia de segurança, é colocado em racks acolchoados e coberto com filme protetor. O material está pronto para seguir para as linhas de montagem automotiva, completando sua jornada de transformação industrial.